Todos já viram o famoso chute escorpião de Higuita. E não estou falando apenas dos fãs de futebol. Esse é um dos momentos mais repetidos na história do esporte. No entanto, é importante dizer que, naquela época, Higuita já havia passado seu auge. E, para ser sincero, pode-se argumentar que esse lance nem foi o mais incrível de sua carreira. Afinal, estamos falando de um goleiro que marcou 43 gols. Em uma partida, ele pegou a bola em sua própria área, driblou todo o campo e só não marcou porque um defensor, provavelmente constrangido, o derrubou com uma falta. Por que manteriam um dos melhores dribladores do mundo no gol? A resposta é simples. Apesar de sua excentricidade, Higuita, com seus 1,73 de altura, foi um dos melhores defensores da história. Sem dúvida, o maior defensor de pênaltis de todos os tempos. Seus movimentos e truques não eram apenas para entretenimento. Higuita foi o pioneiro no conceito de goleiro líbero, algo que Manuel Neuer só começou a fazer mais de 20 anos depois. E se a bola de ouro não fosse restrita a europeus na época, é provável que ele teria sido nomeado. Afinal, quantos jogadores podem dizer que a FIFA mudou as regras do futebol depois de vê-los jogar? René Higuita é, sem dúvida, um dos atletas mais fascinantes de todos os tempos. Até o Papa quis conhecê-lo. E isso sem mencionar que ele foi preso no auge de sua carreira por se envolver em negócios com Pablo Escobar, seu amigo pessoal e o homem mais procurado do planeta. Higuita ganhou o apelido de El Loco por suas atitudes dentro e fora de campo, e é difícil imaginar outro jogador de futebol com uma trajetória tão incomum. Ele não era famoso apenas por seu penteado peculiar, mas também por sua habilidade incomum de sair jogando e se transformar em um jogador adicional em campo. Higuita, conhecido como El Loco, fez história ao criar o que ele mesmo chamava de chilena ao contrário, ou chilena invertida, que se tornaria mundialmente conhecida como a famosa defesa do escorpião. Essa impressionante manobra chamou a atenção durante uma partida entre Colômbia e Inglaterra, fazendo o mundo do futebol se perguntar: quem é René Higuita? Hoje conhecemos sua história, cheia de polêmicas e curiosidades. José René Higuita Zapata nasceu em 27 de agosto de 1966, na cidade de Medellín, Colômbia. Filho de uma mãe solteira que faleceu logo após seu nascimento, ele cresceu sem figuras paternas. Sua avó, humilde e frágil, cuidou dele da melhor forma possível. O curioso é que seu nome de batismo nem era René Higuita, era José Zapata. Seu pai o abandonou ao nascer, e sua mãe teve que implorar para que ele desse seu sobrenome ao filho. Quando cresceu, Higuita deixou o nome do pai para trás e adotou os nomes do meio. Criado pela avó, após a morte de sua mãe, ele se envolveu com a igreja e os escoteiros, tudo para se manter longe das garras do cartel de Medellín. No entanto, o que realmente o salvou foi o futebol. O futebol foi o maior amor da vida de Higuita, jogado nas ruas de seu bairro, com traves improvisadas e uma bola gasta. Ele usava meias como luvas e jogava em terrenos cheios de pedras e lama. Mas sua mente estava em um nível mais elevado, como se estivesse jogando uma final de Copa do Mundo. Ele se destacou como um atacante em sua juventude. Mas, um dia, quando os olheiros do Independiente Medellín foram observar seu time, todos os goleiros estavam machucados ou doentes. Higuita, sempre pronto para tentar algo novo, foi para o gol. E foi assim que ele acabou impressionando os olheiros, sendo convocado para o time aos 15 anos, sem nunca ter planejado ser goleiro. Aos 17, ele liderava a seleção sub-19 da Colômbia. E no ano seguinte, já estava no Millonarios de Bogotá, onde marcou 7 gols em 16 jogos, uma média superior à de muitos atacantes renomados. Os primeiros passos de René Higuita no futebol profissional foram com a seleção de Antioquia. Mas seu coração sempre esteve no Atlético Nacional, o time de sua cidade natal. E ele voltou para lá quando teve a chance. Naquela época, os cartéis colombianos estavam profundamente envolvidos no futebol. O de Bogotá financiava o Millonarios, o de Cali financiava o América de Cali e o de Medellín, liderado por Escobar, financiava o Atlético Nacional. Essa rivalidade entre cartéis transformou o futebol colombiano em uma verdadeira competição de poder. Foi nesse contexto que Higuita, ao lado de jogadores como Valderrama e Asprilla, ajudou a elevar o futebol colombiano a novos patamares. Com a equipe, ele se destacou e foi convocado para a seleção juvenil da Colômbia, que se classificou para o Mundial Sub-20 na União Soviética em 1985. Infelizmente, uma lesão na mão o impediu de participar do torneio.
Em 1985, Higuita ingressou no clube Milionários, onde sua personalidade única e seu estilo de jogo inovador o tornaram o capitão da equipe. Ele logo começou a deixar a meta para atuar como jogador de linha, marcando gols e se destacando nas cobranças de falta. Isso fez parecer que a equipe tinha mais jogadores em campo, conquistando aplausos e críticas. Alguns diziam que sua forma de jogar tornava o futebol menos sério, mas Higuita estava conquistando a Colômbia e a América do Sul. Sob o comando de Francisco Maturana, tanto no Atlético Nacional quanto na seleção colombiana, Higuita desempenhou um papel fundamental. Em 1986, ele assinou com o Atlético Nacional, onde ganhou ainda mais destaque. Com o clube, ele conquistou a Copa Libertadores e a Copa Interamericana. Sua fama cresceu ainda mais quando, em setembro de 1995, em um amistoso entre Colômbia e Inglaterra, ele executou a icônica defesa do Escorpião. A acrobacia registrada mundialmente foi mais comentada que o placar do jogo. Sobre a defesa, Higuita explicou que surgiu de uma ideia durante uma gravação de um comercial, onde uma criança fez uma chilena e ele respondeu com uma chilena invertida. A princípio foi uma brincadeira, mas ele passou a praticá-la durante anos, até aperfeiçoá-la e usá-la como uma arma secreta em partidas. Em 1989, o Atlético Nacional surpreendeu a todos ao chegar à final da Libertadores. E foi nas penalidades que Higuita se tornou um verdadeiro herói, defendendo pênaltis decisivos e levando seu time à vitória. Esse título foi um marco na história do futebol colombiano e Higuita foi o grande protagonista. Ao longo dos anos, ele continuou a se destacar. Mesmo após ser preso e perder a Copa do Mundo de 1994, ele voltou aos campos com a mesma coragem e determinação, deixando um legado incomparável no esporte. Ao longo de sua carreira, Higuita passou por diversos clubes, incluindo temporadas no exterior, como no Real Valladolid da Espanha e no Tiburones Rojos do México. Ele também jogou no Independiente Medellín, Real Cartagena, Atlético Júnior e Deportivo Pereira, encerrando sua carreira no Deportivo Pereira em 2008, aos 40 anos. Apesar de suas conquistas, Higuita também esteve envolvido em várias polêmicas. Em 4 de junho de 1993, ele foi preso por mediar um sequestro, o que foi considerado crime pela lei colombiana. Ele passou mais de 6 meses preso, o que o impediu de participar da Copa do Mundo de 1994. Além disso, sua amizade com Pablo Escobar também causou controvérsia, manchando sua reputação internacional. Em 23 de novembro de 2004, Higuita testou positivo para o uso de substâncias proibidas, o que resultou em uma suspensão de 6 meses pela Federação Equatoriana de Futebol. Ainda assim, seu legado como um dos goleiros mais ousados e talentosos da história do futebol permanece. Sua famosa defesa do Escorpião recebeu diversas homenagens e é lembrada por jogadores e fãs ao redor do mundo. Mesmo após sua aposentadoria, Higuita continuou participando de jogos de exibição e é constantemente lembrado como um dos goleiros mais distintos da história do futebol sul-americano. Ao longo dos anos, ele continuou a se destacar. Mesmo após ser preso e perder a Copa do Mundo de 1994, ele voltou aos campos com a mesma coragem e determinação, deixando um legado incomparável no esporte. Sua ousadia, tanto dentro quanto fora de campo, mudou o futebol para sempre. Esta é a história de René Higuita, o louco goleiro de grandes façanhas. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva em nosso canal para mais vídeos como este. Um grande abraço e até breve!